Como é que foi a carreira, a vida do Luiz Felipe? Poxa, isso aqui tá ficando um programa de biografia Nós vamos chegar nos pontos de ascendência. mais cabulosos, mas é legal o pessoal conhecer mais você, porque desmistifica, né? É. Sim. Bom, meus pais divorciaram quando eu tinha 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Eu fui criado pela minha mãe, muito aqui em São Paulo. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas minha mãe é de São Paulo, a família dela toda de São Paulo. Então eu fui criado aqui num meio privilegiado, sem dúvida, né? Tive acesso à melhor educação possível, nunca me faltou absolutamente nada. Tive várias oportunidades aí de viagem, etc., toda a minha infância. Mas, claro, sempre prezando aqui pela questão educacional e evolução. Tá? Então, com 15 anos eu tive meu primeiro estágio num banco, e eu vi o quão desqualificado eu era para ser office boy. Eu diria que isso foi a minha primeira experiência de trabalho. Até tem algumas historinhas interessantes disso. Mas eu vi como eu estava assim, completamente sendo cuidado... alheio à realidade do brasileiro, né? Ao menos dos outros office boy que trabalhavam no banco. Eu via que eu estava completamente... vivia num casulo, né? Então foi assim um despertar. Eu nunca sabia nem subir e descer de elevador e fazer pequenas entregas em outros bancos, que na época você precisava de mensageiros, né? Se comunicar. Hoje temos e-mail, internet, fax, então eu estou falando, isso precede tudo isso, né? Então os office boys que faziam isso, né? Que percorriam os andares. Contínuos de office boys, Contínuos de office boys, exato. Então isso foi com 15 anos. Aí mais tarde, com 18, eu virei analista financeiro de um banco. Então eu comecei com 18. E ali começou ali a minha inserção, né? Acho que a minha família, sobretudo a minha mãe, sempre me orientou nessa questão de trabalho, enfim, ter uma carreira, né, independente, etc. Mas por questão que eu estava morando com ela, né? Meu pai também, mas a orientação dele ficou um pouquinho difusa. Depois de 15 anos morando separado, né, você fica com menos crivo, né, do meu pai em cima. Então minha mãe foi que meio que me disciplinou. Não podia tomar Coca-Cola durante a semana, não podia mascar chiclete durante a semana, nenhum açúcar durante a semana. Então uma série de coisinhas. Fazer dever de casa. Isso eu diria que foi o aprendizado mais importante que eu tive da escola, entregar dever de casa. Até hoje eu tenho pesadelo. Eu estou com 50, vou fazer 53. Mas era tão rigoroso essa questão de você entregar o dever de casa. Eu diria que a Constituição, olha, quando eu entreguei a Constituição, eu me lembrei assim, minha mãe veio flashes da minha mãe assim. Isso era a minha maior cobrança psicológica, que fica lá no hipotálamo, sei lá, algum lugar da tua cabeça, vendo assim, ó, você tem que entregar, isso aí é dever de casa, isso aí não é dever de casa, você tem que entregar, isso não pode ficar sem entregar dever de casa. Não estudar para a prova, você tem que estudar para a prova. Então eu diria que minha mãe foi... E ela não é... Se você conhecer ela, você vai ver, poxa, ela nunca gritou na vida dela. Ela fala, tranquilo, mas era de uma energia, né? Uma energia. Sabia se colocar. Sabia, então, de uma autoridade natural. Enfim, tô dando aqui bastante insight. Eu nunca falei isso publicamente. Minha mãe deve estar olhando. Será? Caramba, eu tinha um papel na Constituição, eu nem sabia que a Constituição do Brasil era por causa... Mas é verdade, eu senti aquele alívio quando você termina, sabe, um dever de casa, ou estudou para uma prova e passou, muito, muito por causa desse ensinamento de como estudar como criança. E isso foi por causa desse empenho materno ali, cobrança, né? Bom, enfim, então eu comecei a trabalhar no mercado financeiro com 18 e aí, enquanto estudava, né? Então eu estava na faculdade e trabalhando ao mesmo tempo. Então é uma vida dura pra caceta. 2 anos ali os primeiros 2 anos eu só estudava e nos últimos 2 anos eu estudava e trabalhava. Você não fazia mais nada, porque você tinha aula também sexta-feira, né, até às 11 da noite, então até o fim de semana foram 2 anos assim de não ter viagenzinhas durante o fim de semana, aquela coisa, feriado longo era quase que umas férias, né? Mas enfim, mas isso foi bom porque eu tinha um objetivo de fazer mestrado, né? Naquele período foi quando estava tendo o plebiscito, a Constituição de 88 foi promulgada, né?
E eu percebi que eu não sabia nada, muito pelo foco da minha mãe de me orientar, né, na questão de escola, acadêmico e trabalhar e mercado financeiro. Eu fiquei isso em todo um outro aspecto. Você tinha o quê ali? 19, 20? Eu diria que eu diria que do 17 aos 19, por aí que foi quando que eu percebi que eu estava completamente ignorante por história, por política. Foi exatamente esse período de 84. Eu me lembro que quando teve em 84 Direta Já, o Tancredo Neves morrendo, aquilo de certa maneira me fez um micro despertar ali, como jovem, adolescente, né? Olhando aquilo lá, o meu avô que me orientava naquele período, porque eu falava, vô, o que você acha desse negócio? E ele já falava assim, tá saindo do regime militar, tal, mas é tudo esquerda esse pessoal, né? Então eu já começava aquela... Eu já era anticomunista antes disso, né? Eu comecei com... Acho que 1 ou 2 anos antes eu já tinha me definido bem claramente contra essa questão da esquerda, né? Isso vem lá desde a minha essa faixa, 13, 14 anos, eu já tinha me definido contrário. Então, quando meu avô falava assim, e falava, isso é coisa de comunista, isso é coisa... Então isso já atingia toda a minha opinião ali. Mas, de qualquer maneira, eu via a morte do Tancredo, de certa maneira, um velhinho, uma pessoa assim, a imagem dele era cativante por ser alguém que talvez inspirasse algum cuidado, assim, né? E ao mesmo tempo ele estaria carregando ali o futuro do Brasil nos ombros, então você fica meio acordado. Então, mas você tinha lucidez para o que estava acontecendo ali ou não? Não, eu tinha lucidez que absolutamente, eu tinha o quê? 15 anos naquela época, em 84. Aí, então, a partir desse momento eu vi que eu começava a ver sinais cruzados ali, né? Eu via que a família achava aquilo... Estava assim, não diria que estava preocupante, porque os militares, de certa maneira, estavam abrindo mão e não havia efetivamente uma revolução, né? Os militares querendo fazer a transição. Eu queria fazer porque o Brasil já estava quebrado, né? Eles investiram tão pesadamente nos anos 70, né? Criou bolhas de dívida nos anos 70, já ia explodir em hiperinflação nos anos 80. A conta chega. Então, essa coisa de Estado ficar investindo, meu avô falava muito isso. Agora que eu herdei vários livros do meu avô, agora que eu percebi que meu avô era um anti-keynesiano absoluto, né? Vejo os livros que ele tinha lá, que ele lia, então eu vi, poxa vida, olha só, meu avô é um libertário praticamente, né? Mas muito conservador no seu comportamento. Estou falando do meu avô materno, tá? Isso aí não é meu avô... não é Orleans e Bragança. Não. Eu estou falando do meu avô materno. Bom, mas enfim, estou falando ali da minha adolescência, estou resgatando aqui. Sim, estou vendo. Eu acho que eu nem... Estou meio em zen aqui, tá? Com você aqui. Mas então, naquele momento, eu comecei a ver que eu era muito ignorante nisso. Quando eu entrei na faculdade de administração de empresas, na FAP, aqui em São Paulo. Então eu entrei direto, fiz escola, terminei a escola e entrei direto. Já logo no primeiro ano já tinha esses esboços, vai ter um plebiscito em 93, tua família, tal, não sei o quê, papapá. Então você tinha os estudantes ali, me cobravam, tiravam chacota, dava risadinha e tal, papapá. Eu até brincava com eles e tal. Mas eu vi que eu não estava qualificado para nada político, nada, absolutamente. Então, eu comecei a buscar isso. Falei, bom, eu vou terminar a faculdade em daqui a 3 anos. Eu quero fazer um mestrado. Quero aprender esse negócio. E aí eu busquei, né? Comecei a ver quais são os cursos de ciência política que tinham. Eu queria estender também a minha vida acadêmica. Eu já estava trabalhando já desde os 18. Então, eu já tinha uma noção de que trabalho é duro. Eu falei, poxa, se eu for aqui para fazer um mestrado... seria ótimo, né? Porque eu saio ali com uma medalhinha, algo que me gradua, etc. E tal. Mal sabia eu que eu ia levar o couro, ia me custar o couro tinha que estudar pra caceta, era mais fácil trabalhar. Eu cheguei a essa conclusão, que você não tem almoço grátis nessa questão. Ou você trabalha ou você estuda, mas os dois são para valer. Mas enfim, então eu resolvi fazer um mestrado naquele momento, já
depois de 1 ou 2 anos de faculdade. E então, os meus últimos 2 anos de faculdade, eu estava focado em ter boas notas e aprender e também a fazer esses applications, né, para essas universidades que tinham cursos de ciência política. E aí eu consegui entrar em Stanford, né, na Califórnia. Foi ótimo, foi muito bom. Eu diria que uma medalhinha que está comigo até hoje. E que eu tenho muito orgulho dela. Eu me lembro do meu pai. Toma água. Com certeza ficou muito orgulhoso, né? Toma um vinho. Vamos lá, vamos parar. Vamos. Mas isso é bom. Boas memórias. Sem dúvida, né? Recordar é viver. Um pouquinho de água que tá bom. Come um queijinho. Obrigado. Vai passar. Bom. Eu vou até... Aí eu diria que lá eu levei assim uma surra. Porque por um aspecto eu já tinha trabalho. Não é característico do americano recém-formado já ter trabalhado, né? Já ter trabalhado 3, 4 anos. Sim. Fazer faculdade de trabalhar para o norte-americano é coisa... Talvez agora tá virando mais um padrão, né? As universidades estão entrando em decadência, né? Em função de tudo que a gente está vendo aí. Sim. Mas a necessidade de você ter uma boa faculdade está entrando em decadência. No entanto, naquela época, estou falando no início dos anos 90, eu diria que é uma coroa, né? Você sai de lá graduado, você sai de lá como um status elevado, etc. E tal. Então ainda tinha um respaldo societal muito grande. E o que acontece? Eu levei uma surra, porque eu estudei administração, eu estudei finanças, eu trabalhei em corretora. Eu via mercados e preços, como é que formação de preço, como é que eu analiso uma empresa, o que é ativo e passivo, como é que faz o cálculo de correção monetária de ativos e de recebíveis, etc. Coisa complexa. Depreciação, como é que isso impacta em preço, se está caro ou barato com relação ao preço de mercado, etc. Fazia tudo isso. Valuation. Tudo, exatamente. Então... de repente eu estou ali lendo Aristóteles, lendo Platão, lendo Montesquieu, lendo os mais recentes, Robert Dahl, textos filosóficos, Platão, todo esse pessoal. E isso, eu diria que meu cérebro, eu me lembro que eu passava noites em claro e minha cabeça se reajustando. É uma coisa assim completamente nova. No primeiro trimestre foi dificílimo. Eu fiz escola americana aqui em São Paulo, achava que eu falava inglês nativo, mas eu fui me deparar com um nível de compreensão e de texto que eu nunca tinha visto antes. Então eu quase que tive que aprender o inglês técnico para poder... Muitas palavras não sabia significado. Então, você imagina, eu fiz 12 anos de escola americana no Brasil. E chego lá e tenho que escrever uma tese sobre forças políticas na Revolução do Chile de 73. E tenho que analisar sobre um prisma filosófico de Platão, Aristóteles, e tem que trazer todo... De repente a minha cabeça fala, peraí, o que isso tem a ver com débito e crédito? O curso que você faz... qual foi mesmo o curso para que você fez? De ciência política. Ah, ciência política. Então... Agora estou entendendo porque não tinha nada a ver com o que você fazia. Nada a ver, absolutamente nada a ver. É incrível como, assim, era completamente distante. Mas ao mesmo tempo, eu diria que hoje, para mim, eu penso de uma maneira contábil, eu penso de uma maneira financeira, mas eu incorporo todos esses pensadores que não são lineares, que não são cartesianos. Sim.
que são naturalistas, entende a natureza das coisas, às vezes não segue a lógica, uma lógica cartesiana, mas sim uma lógica natural. Então, mas eu tento equilibrar isso de uma maneira como um contador equilibraria. É engraçado ver isso, porque eu ainda mantenho uma visão mais financeira, contábil das coisas, mas eu incorporo esses pensadores e equilibro eles como o que é prioridade e tal. Então, eu diria que isso me ajudou muito. O curso me ajudou demais em saber organizar caos. Né? Como você vê um monte de coisa, fazendo, não, peraí, o que é prioritário? O que tem valor? Onde que a gente começa? Né? Como é que eu organizo isso aqui? E eu acho que essa parte organizacional, eu acho que eu sempre me dei relativamente bem. Talvez em função da experiência da analista financeiro, né? Você tem que... O balanço é uma coisa organizada, fluxo de caixa é uma coisa organizada, né? Demonstração de resultado é uma coisa organizada. Você não pode brincar ali, né, com o que vem antes, né? Então, enfim... Ou seja, você tem que limpar a bullshitagem e olhar o número. Exato. Você faz isso também... Você traz isso para a política. Exatamente. Então, eu diria que... Mas isso eu só fui ver depois. Sim. Mas muito depois. Assim, demorou mais 10 anos para começar a ver que, opa, peraí, eu tô... Um olhar crítico e ir direto ao ponto, né? Exato. Onde realmente interessa, né? Cadê o bottom line da história? Exato. O que vai gerar consequência? Isso. O que morre ali, que é não material, né? Que é um princípio contábil. Você tem lá uns numerozinhos lá, isso não é material. Né? Vamos pegar aquilo que realmente tem uma sequência, vai dar ainda uma linha de vida para um próximo jogo. Né? Também entender game theory. Game theory é teoria dos jogos. Né? Isso vem também isso, você aprende isso em ciência política. Né? As decisões. Também a parte negocial. Isso mais tarde. Depois eu fui fazer um MBA. Também voltei a fazer... Eu terminei... Em Stanford mesmo? Não. Terminei Stanford, daí fui trabalhar 3 anos numa indústria, na parte financeira de uma indústria. Fiz lá um monte de coisa de planejamento. Mas espera um pouco, você fez finança no Brasil, foi fazer ciência política, aí vai trabalhar com finança? Voltei. Eu falei, porque o futuro de um cientista político, o que era? É você ser professor ou você ser político. Essas duas coisas. Ou ir trabalhar com uma assessoria lá de alguém, de algum político qualquer. Eu falei, eu não tenho esse perfil para nenhuma dessas 3 coisas. Não quero ser professor, não queria ser político e não queria dar assessoria a nenhum político, nenhum burocrata. Então eu falei, ciência política, tá bom, obrigado, aprendi, tá me ajudando em algumas coisas, não sei bem como, mas eu acho que o que me qualificou foi que me botou no mercado, né, com o nome de uma boa universidade. Isso de fato me tornou naquela época, né? Sim. O valor de uma universidade norte-americana bem conceituada, isso naturalmente abria portas para a parte empresarial. Então voltei para trabalhar. Mas um minutinho, por que você foi fazer ciência política? Porque eu estava achando, pela sua história, você viu Tancredo, viu a Constituição, eu estou aqui na minha cabeça pensando assim, o Luiz falou, eu tenho uma missão para com o Brasil. Vou ser um político. E aí você vai fazer ciência política. Agora, não. Você me fala que não. Então, por que você foi fazer ciência política? Naquela época, vamos lembrar o contexto. Em 1988, eu me formei em 87. Aqui. Em 88, eu já estava no meu primeiro semestre de faculdade. Em 88, inicia-se um processo de plebiscito. E eu sou ali o ignorante da turma com relação à política, história, eu sou completamente ignorante. Então eu falei, está crescendo aqui um problema, né? Porque eu vejo que essa questão do plebiscito está crescendo, a cada ano que passa chega mais perto de 1993, que era a data do plebiscito, e eu não estou preparado. Eu não estou preparado não para assumir nada, mas é simplesmente... Mas isso te incomodou a esse ponto? Me incomodou a esse ponto. Me incomodou. Aí que está. Talvez já tinha um gene de alguma coisa que eu estou vivendo hoje. Mas naquela época, quando eu terminei o meu curso de ciência política, ali eu já tracei ali. Falei, já vi, ok, aprendi, só que eu não vou adiante com isso. Então, eu já olhei, minha realidade ia ser outra a partir do final do curso. Então, falei, bom, vou voltar ao mercado.
Eu quero voltar ao mercado. Eu acho que é isso que é o meu caminho agora, me tornar um executivo. Como minha mãe, meu avô, meu padrasto me orientaram a fazer, né? Sempre ser um executivo. Eu fui educado para ser executivo. Nem para ser empreendedor eu fui educado para isso. Fui educado para ser executivo de grande empresa. Então, voltei a essa linha, né? Voltei a essa linha de... Eu ainda era jovem, na época eu me formei com... Eu tinha um mestrado, eu tinha acho que 20... Eu tinha completo 24 anos de idade, então relativamente jovem. Então, aí eu trabalhei mais 3 anos nos Estados Unidos e foi excelente o planejamento. Foi saído, falei, tá, não, vou voltar a trabalhar, não quero voltar a trabalhar no mercado financeiro, quero aprender indústria. Aí fui trabalhar para a Saint-Gobain, né, que faz roda de esmeril. Faz um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Faz telhado, faz material de construção civil, vidro. Parte química. Tudo, exatamente. É uma multinacional, uma das mais antigas do mundo, né? Do século XVII, praticamente. E está em todo lugar do mundo, mas nos Estados Unidos está muito bem posicionado, vários bilhões de dólares ali de faturamento. E eu fui trabalhar numa divisão que era lá perto de Boston. Então era do outro lado dos Estados Unidos. Nossa. Atravessei de carro os Estados Unidos, né? Meu pai até falava, tira foto e tal dessa tua viagem. Eu falei, pai, eu sozinho aqui, num perrengue, atravessando os Estados Unidos, não tem nenhuma foto boa para tirar. Enfim, mas fiz isso, fiz uma peregrinação demorou 7 dias. Era a Rota 66? Eu pensei em pegar a Rota 66. Eu fui por baixo mesmo, porque era mais bonita, mais ensolarado, passei pelo Texas e tal. Mas, então, bom, enfim, fiz esse trajeto e aí comecei a trabalhar lá perto de Boston, em Worcester, Massachusetts, né? Mas foi, assim, também essa parte industrial eu achei muito bacana, porque destoa também da parte do ramo financeiro, do ramo de mercado financeiro, né? Você vê realmente a dificuldade que é, os riscos que é você planejar errado, você comprar, fazer estoque de coisas que você não vai vender, o risco de você empatar caixa em coisas assim, minúcias, né? Enfim, então eu adquiri um respeito muito grande pelas indústrias, essa que é a verdade. E também, ao mesmo tempo, implementei sistema de planejamento, o que eu nunca imaginei que existia dentro de uma empresa e como era importante isso do ponto de vista de mercado financeiro. Você só vê o resultado, mas você não vê que aquele resultado muitas vezes é planejado e você tem que dar sequência para atingir aquele resultado conforme planejado. E você é remunerado o quão perto você chega do teu planejamento. Enfim, então tudo isso também permeou bastante a minha... Foram 3 anos desse projeto, foi monumental. A gente chegou a fazer grandes... para mim foi um aprendizado maravilhoso. Bom, e também serviu para fazer o meu MBA também. Aí eu fui para a França fazer o MBA, chega dos Estados Unidos, vou para a Europa e fui fazer MBA na Europa. MBA em finanças. Em finanças. Em finanças. E aí voltei para o mercado financeiro, logo na sequência, eu fui para Londres, fiquei em Londres, mas ali eu já vi que não era o meu espaço. A Europa, como ambiente de trabalho, muito brasileiro pode achar muito melhor que o Brasil. A vida é dificílima na Europa. É dificílima. Não é um lugar que você vai, vou viver na Europa. Vai viver. É duro. E o mercado não é tão dinâmico. Apesar de ser um mercado muito grande, ele não é tão dinâmico, porque as diferentes línguas que existem no contexto europeu, isso trava as oportunidades. Então, as oportunidades são muito mais locais do que elas são da região toda, do espaço todo como região. Então, eu vi também que viver em Londres é difícil, tá certo? É muito frio. Acho que demorou 4 meses para fazer sol. No primeiro ano que eu estava lá, eu falei, olha, você é depressivo, né? Depressivo. Você chega lá, você sai de casa 7h30, 8 da manhã, tá escuro ainda. Você vai trabalhar no banco, tá? Você num cubículo e você não tem acesso às janelas e é tudo numa área urbana que não bate sol. E aí você sai de lá 11 da noite, meia-noite, tal. Você nunca vê sol, 4 meses sem ver sol. Enfim, eu percebi que ali não era o meu espaço. Aí fui para Nova York também, ainda continuando no mercado financeiro, continuei ali. Aí fui contratado por uma empresa de mídia, que é a Time Warner, contratado por ele. Fiquei 5 anos com a Time Warner. E, ao dado momento, eu estava vendo ali, fazendo transações, comprando várias empresas, fazendo parcerias com empresas e pequenos empresários, jovens,
E todos eles ali entusiasmadíssimos, fazendo um dinheiro um absurdo, né? E eu ali como um executivo de empresa, invejando aquela molecada. Falei, poxa vida. Então, eu já estava batendo aí meus 35 anos. Falei, puxa vida, tá aí, já estou executivo aí há um bom tempo, já entendi como é que é essa coisa. Olhando para cima, será que eu quero ser presidente de empresa, membro do conselho, vice-presidente? Ou será que eu quero empreender e entrar numa aventura dessa? O que é mais divertido? Qual é a parte mais bacana, né, de desafio? E você crescer numa empresa, claro que isso aí também requer muito mérito e tal, mas também requer muita sabedoria política, energia política. Sim. Mais do que o mérito, efetivamente, né? Nessas grandes empresas, acho que o seu jogo político é mais de metade da tua probabilidade de fazer subir. E em segundo plano, a tua capacidade de execução, né? Enfim, então isso eu tingi um pouquinho essa visão. Mas eu falei, pô, empreender, bacana. Aí, mas eu já estava voltando para o Brasil, junto com a empresa, eu voltei para o Brasil. E aqui eu também já comecei a ver com o que eu vou começar negócio. Aí comecei com o meu hobby, que é andar de moto, né? Eu ando de moto desde 7 anos de idade. E aí comecei fazendo peça envolvendo tecnologia para motos, etc. Então, foi assim. Aí comecei a empreender de 2005 até agora. Desse ponto de vista, eu virei desempresário quando... Até 17, mais ou menos. 16, 17? Não, eu diria que antes. Acho que 15. Acho que em 2014, quando eu vi que eu precisava me mobilizar politicamente, sim. Aí eu falei, legal. Olha, ali nesse ponto eu vou parar de empreender, porque o foco você tem que ser total em uma coisa ou em outra. Não dá para você... E a veia política começou a... chama política começou a reacender tudo que eu tinha aprendido. Tudo que eu tinha aprendido voltou assim como se fosse um pesadelo ou um bom sonho. Eu não sei ainda. Talvez no final da vida eu vou definir qual desses foi. Mas voltava como flashes assim das minhas aulas e de tudo que eu tinha estudado, todos os livros que eu tinha lido. E eu li... Aliás, eu diria que eu nunca li tanto. Foi nesse período em que eu morei nos Estados Unidos, do meu mestrado até eu terminar, até eu ir embora para a França, né, no meu MBA. Eu lia demais, porque você vive nos Estados Unidos, é uma vida solitária, né? Você não tem muita família, você não tem... Os amigos são todos solitários também, então uma coisa... E, ao mesmo tempo, eu estava já com o objetivo de fazer... Isso que é uma coisa que é importante. Você tem que, para mim, importante para mim. Não sei se serve para qualquer outra pessoa, mas eu acho que você tem que ter objetivo, data, objetivo, uma visão de alguma coisa a ser conquistado, como o dever de casa, né? Você tem que terminar esse dever de casa aí. Você se impôs, você está na missão de terminar o dever de casa, ele é seu e você tem que entregar ele, você tem que terminar. Então eu nunca consegui ficar sem o dever de casa. Então isso me faz impor objetivos e isso me leva a aprender, me leva a pesquisar. Então eu busquei, durante esse período aí de 92 até 97, foram 5 anos de leitura intensa. Eu nunca li tanto. Absurdamente... Eu me lembro que tinha até algumas namoradas, algumas meninas que eu tinha interesse, e elas me chamavam e estava lá, tô te esperando aqui e tal. E eu estava lá, com a minha revista, o National Geographic, estudando, não sei o que, o hábito lá das chitas e não sei o que. Um documentário da Segunda Guerra Mundial passando na televisão e ela no telefone me chamando. Eu falei, putz, tá muito bom isso aqui. Não vou ficar. Eu vou ficar vendo essa revista aí. Eu acho que eu sou meio nerd, assim, meio... Mas enfim,